Pessoal, estamos aqui com o Dr. Décio Barbosa Machado, advogado, é criminalista. Ele tem uma bagagem muito grande nessa área, tem muita experiência, já fez tribunal do júri, atua atualmente com crimes sexuais também. Já foi, inclusive, nosso parceiro ali no antigo escritório ali do endereço ali do TRT. É meu amigo pessoal, a gente nos conhecemos já há bastante tempo. Vai dividir um pouquinho hoje aqui da sua história, da sua trajetória. Para nós é uma alegria muito grande ter você hoje aqui conosco. Também estou aqui com o Vladimir, meu parceiro também já de muito tempo. Dispensa até apresentações, mas para a gente poder dar início aqui, eu já vou passar logo aqui a palavra aqui para o Décio, para ele poder se apresentar, falar um pouquinho aí da sua trajetória. Como é que foi esse negócio aí? Você veio do Belém do Pará para cá? Conta pra gente aí. Bom, primeiro, uma satisfação enorme estar aqui com duas pessoas que eu admiro, né, como pessoas e como os profissionais da área do direito, né, dois advogados aí que aprendi, tive a oportunidade e o prazer de ter uma parceria, né, tivemos êxito nessa parceria, né, assim, até determinado ponto, e seguir a minha trajetória, né, então é uma satisfação grande estar com vocês aqui e poder participar desse podcast. Então, meu nome é Décio Machado, sou advogado, atuo, né, na área criminal, já estou no mercado há 13 anos, né, ainda me considero um jovem advogado ainda, já fiz mais chegando nos 60 júris, mas ainda estou aprendendo, né, atuo na área criminal, dentro da área criminal me especializei em tribunal do júri, me especializei também nos últimos anos, eu tenho trabalhado mais com crimes, falsas acusações de crimes sexuais e, por último, agora eu estou me especializando em direito penal econômico, né, que são os crimes do colarinho branco. E tem muita história aí, tem muita coisa que a gente passou que agrega, né, para a atuação e vamos em busca dos melhores cursos, dos melhores advogados como referência, né, e dentre os advogados que fizeram parte da minha trajetória, tem esses dois colegas aqui hoje. Então, uma satisfação. Faltou falar que o palmeirense também, né? É verdade, é verdade. Acho que a melhor qualidade dele é que ele é palmeirense. Mas nós agradecemos a sua presença aqui, retorno ao nosso escritório, retorno assim para esse evento, né? E foi de fato um aprendizado da nossa convivência, nossa parceria, e nós admiramos de montão, né? Sim. A sua atuação, né? E tudo que você tem mostrado, né? Principalmente na especialização. O que a gente aprende com isso é a necessidade de nos especializarmos, né? Para fazer um trabalho bom e bem feito e que nos torne referência, né? E você também seguiu esse pensamento, essa linha, né? Bem lá atrás, eu e o Hudson começamos a sociedade e nós percebemos isso aí, lá em 2012. 2012. Quando a gente precisou, a gente era generalista, eu tinha especialização, mas assim, em processo civil, direito civil, didática e metodologia, mas nada assim, nenhuma área assim, para chamar de nossa, né? A gente brincava muito com isso, né? Advogado tem que ter uma área para chamar de sua. E nossa admiração é porque você chamou para você, né, essa área do criminal, né? Então, somos fãs seus por conta disso aí. Um prazer, seja bem-vindo, volte sempre. E vai ser uma conversa muito proveitosa, né? Porque ele tem muita experiência, muita bagagem, né? Tem muita história para contar. Décio, me conta aí um pouquinho aí da tua criação, da tua formação. Vamos começar lá do início lá. Então, eu sou filho de funcionários públicos, venho de família humilde, meus pais ingressaram na carreira pública com muito esforço, são policiais militares lá do Pará, hoje já são aposentados. E estudei lá em Belém,
fiz faculdade de Direito, passei em jornalismo também, ainda bem que não deu certo, né? Que legal, isso eu não sabia. Passei, fiz vestibular para jornalismo, passei também, mas Já pensou se você estivesse na Globo hoje? olha, Então, quem sabe, né? Apresentando um programa criminal, né, de repente, né? Mas então me formei lá em Belém, tive uma breve experiência lá e assim, quando eu comecei, pelo fato de ser filho de policiais, meus pais trabalhavam, foram cedidos para o judiciário, para o Ministério Público. Então, desde pequeno eu acompanhava, ia em fórum, acompanhava julgamento em câmaras de vereadores de municípios pequenos que não tinham fórum ainda naquela época. E daí surgiu esse interesse, esse despertar pela área jurídica, né, pelo direito. E eu sempre fui fascinado com júri, ia lá assistir júri, achava bacana aquilo, né, aquela interação, né, não entendia muito na época, mas achava bacana, achava bonito, né, e realmente é uma profissão que eu admiro, é uma profissão bonita, difícil, muito difícil. Então me formei lá e tive uma breve experiência lá no escritório criminal, e esse escritório estava advogando para um fazendeiro que era acusado de ser um dos mandantes no caso da feira americana Dorothy Stang, que foi um caso de repercussão nacional. Emblemático aquilo lá. E daí eu comecei naquele escritório, né, como um jovem advogado e fazia tudo, não sabia nem quanto que ia ganhar. Mas a minha intenção era aprender, porque o advogado, esse advogado lá, um juiz, um magistrado num curso lá, disse que ele era um bom advogado e que ele fazia júris, então eu queria aprender. Eu queria aprender e fui para dentro desse escritório e comecei a fazer os mandatos e tal, os mandados e ia atender, né? Mas na hora da entrevista eu não aparecia, né? Uhum. Mas faz parte, acho que foi uma experiência boa, aprendi. E daí surgiu a vontade de sair da casa dos pais, né? De ter independência. Então eu tinha família, tinha uma irmã que tinha ido morar nos Estados Unidos e lá ela conheceu um mineiro. E esse mineiro veio com dinheiro que trabalhou lá na história de muitos, né? Comprou terra aqui em Rondônia e veio para cá para Rondônia, para Mirante da Serra, né? O meu cunhado. Então eu vim passar em 2010, eu vim em Porto Velho, dei uma volta em Porto Velho, achei diferente, né? E em 2012, formei em 2011, trabalhei um ano lá em Belém e depois decidi vir para cá, né? Aventurar. E realmente foi uma aventura que acho que deu certo até agora. Né? Que bom. Você sabe que eu também tenho tem um ponto em comum aí da história que tu contou. Eu fui policial militar, né? Seus pais são policiais militares, né? E você falando aí da paixão que você tinha por júri, e eu lembro que eu era voluntário para poder atuar nos dias de júri. Eu era voluntário, eu ia lá, colocava o meu nome e trabalhava como voluntário de graça, só para mim poder participar dos júris. E assim, o aprendizado que a gente tinha, né, na época os advogados que faziam muito o júri lá em Jaru era o Dr. Reigota, que era daqui de Paraná, hoje é falecido, não sei se você chegou a ouvi falar dele, conhecer ele. Aí tinha um lá de Porto Velho que também era bastante conhecido na época. Eu não me lembro agora, não me recordo o nome dele. Ele também fazia muito tribunal do júri, inclusive lá. Aí tinha o Dr. César, que era defensor público. Lá de Jaru mesmo. Lá de Jaru também. Não sei se o Dr. César está atuando ainda hoje. Mas até quando eu estava na procuradoria lá em Jaru, isso em 2017, né? Ele ainda estava lá, ainda estava, inclusive, atuando. Não sei se fazendo ainda tribunal do júri, mas eu me recordo que cheguei, inclusive, a ter encontros com ele lá e ele estava advogando lá ainda, né? O doutor César. Aí tinha o doutor Ademir, que era um promotor de justiça, que hoje ele está em Porto Velho, mas na época ele também atuava muito ali na comarca ali de Jaru. Enfim, e eu tinha também uma paixão enorme pelo tribunal do júri. Eu cheguei a pensar que eu fosse seguir a carreira no criminal. Não. E aí, depois é que
eu acabei tomando um rumo completamente diferente. Mas Depois até você- hoje, né? Depois daquele júri que você fez, você decidiu que não era sua área que Não, você fez era, comigo. mas é isso aí que eu ia falar. E você é o responsável pelo único júri que eu fiz. Eu só tenho aquele na minha história. No meu currículo só tem aquele lá, que foi, acho que foi lá em Cerejeira. Cerejeiras, foi lá em Cerejeiras. E foi na época que você estava lá com a gente, lá no escritório. Aí, Lá no e você estava centro ainda. falando da... Hã? Lá no centro ainda, que a gente estava lá no centro. Ali na esquina aqui frente, do TRT, aqui na Monte Castelo. E você falando ali da questão ali da parceria, aí eu lembrei aqui, o Décio, na época, essa história aqui é muito boa. Na época, aí ele pegou e tinha um pessoal lá de Ouro Preto, lá, que ele conhecia lá, uma cliente lá dele lá, e aí tinha uma ação em societário, você lembra? Sim, sim. Uma ação em societário, e aí o Décio Como é que pegou esquece, e... né? Aí o Décio pegou e trouxe essa cliente lá pro escritório. No dia que ela chegou lá, ela tava com 3 caixas de De documento. papel, de documento. E aquela mulher ia arrancando documento, ia arrancando pasta de dentro da pasta, daquela caixa, e não acabava mais de documento. Eu lembro que a gente fechou o contrato com ela num dia, a gente ainda ficou ainda quase que um mês inteiro estudando, né, analisando aquela pacoteira de documento, e o resultado daquela ação, a gente conseguiu um apartamento de honorários. Só, pô, foi Então, muito pô, bom, cara, né? você tá doido, não é todo dia que você faz uma ação que você ganha um Naquele apartamento de honorários, né? Ainda mais naquele naquela época, né? naquele tempo ainda, na verdade, foram 3, né? Foi uma dissolução de empresa, né? Dissolução de Sim, sociedade. E resultou num acordo lá de, acho que 1 milhão Foi até mais, eu acho. não, foi 3 mais, milhões. 1 milhão não, o foi valor mais. total é porque tinha vários imóveis, aí tinha uma quantia de dinheiro também, acho que beirava esses 6 milhões, mas era por conta da questão dos imóveis que Dos estava imóveis, junto, Mas, rapaz, foi. Assim, inclusive, se você quiser trazer outro cliente daquele Tô querendo. quiser buscar mais um desse aí para nós aí. Não Ela seria pe- ruim. Ela pegou um monte de apartamentos, né? Pegou uns E- 4 apartamentos né, no acordo, né, que foi feito, né? Mas foi uma ação boa, teve uma estratégia boa, né? Fui no tribunal despachar e deu certo, né? Uhum. Deu certo, Que bom. graças a Deus, né? E me diz uma coisa, e como é que foi esse negócio aí? Você falou pra gente aí que você veio parar em Rondônia, e daí você foi lá para Porto Velho, mas você também chegou a atuar no Amazonas, não chegou? Assim, na verdade, o que acontece? Eu vim para Rondônia, né? Eu conheci antes, em 2010 eu conheci Porto Velho, em 2012 eu mudei e fiquei 3 meses em Mirante da Serra. E quando eu vi o seguinte, eu já vim com uma ideia na cabeça, eu não queria saber se a cidade era bonita, se era grande, se era feio, se era pequeno, eu queria trabalhar e ganhar dinheiro, foi essa a minha filosofia, né? Então, daí eu fui para Ouro Preto, né, que era uma cidade um pouquinho maior, né, para Ouro Preto, e lá meu cunhado me apresentou para um procurador, que era procurador do município, e ele tinha um escritório lá e estava saindo um advogado e surgiu a oportunidade. E eu comecei também a não saber quanto que ia ganhar e fui, né? E foi interessante porque assim, o meu cunhado me ajudou muito assim indicando pessoas, né? Me apresentando pessoas que me deram oportunidade. Eu sou muito grato por isso. E eu me lembro quando eu mudei para Ouro Preto, aluguei um apartamentozinho. E a gente passou, eu não tinha guarda-roupa. Eu vim de Belém com uma mala, eu digo o seguinte, que eu vim de Belém com uma mala de roupa e uma mala de livros, né? Uhum. E uma namorada também, que era uma mala. Uma mala, né? Mas essa daí não ficou, despachou, voltou para Belém. E aí o que acontece? Aí eu aluguei esse apartamento, não tinha estrutura, né? E meu cunhado me emprestou um ventilador, um colchão de ar, e um espelho, era o que eu tinha Olha só. só, o espelho Né? não pode faltar. Aí te passou numa serraria e pegou 2 pedaços de madeira e furou de um lado da parede, furou do outro e passou um fio e ele era meu guarda-roupa, pendurava as roupas lá.
Mas aí foi melhorando, né? Eu comecei nesse escritório e andava a pé também. Então foi melhorando. O primeiro mês já deu para comprar umas coisinhas para apartamento, pagar aluguel e tal. E aí acabou que eu virei sócio desse escritório lá também. Um advogado esse que era procurador do município teve que se afastar. Então eu virei sócio e passei a pagar um aluguel para ele, né? Porque ele tinha um outro sócio. E aí com 3 meses já peguei um carro velho numa causa já que, nossa, foi o máximo, né? Que assim, uma conquista, né? Mas era um golzinho bem ferrado, né? Mas andava, né? Hã? Andava. Mas andava, né? E quebrou o galho por um tempo e foi assim que começou. Né? Eu fiquei em Ouro Preto e aí eu já estava, isso com uns 8 meses para um ano, já estava melhorando, me organizando ali, né? Como a história de muitos que começam, né? Então, assim, eu também não tinha ninguém de família da área jurídica, de referência, para falar, faz assim, faz desse jeito, é assim que você tem que começar. E eu fui indo, né? Fui me virando e me aprendendo. Aí surgiu, eu conheci uns advogados de São Paulo, né? Conheci uns advogados de São Paulo, Jonathan e Felisberto, que são 2 caras assim do previdenciário que eu admiro muito também. E aí, eu, por acaso, quando você está começando, a minha essência, a minha especialização em criminal. Mas quando você está começando, você precisa pegar tudo, porque você tem que se manter. Então, eu conheci eles, até foi um evento da OAB que teve lá, e aí eu comentei que era de fora, eles falaram que era de fora também, e já tinham vindo há mais tempo, e eles falaram que trabalharam no previdenciário. Quando foi na semana seguinte, eles me ligaram e falaram, olha, se você não quer vir trabalhar com a gente e a gente atua no previdenciário. Aí eu tinha pegado uma causa e falei, rapaz, esse negócio dá dinheiro, né? Porque peguei uma causa aí e nem sabia como fazer e fiz lá e veio uma proposta de acordo e deu um retroativo bom. Eu falei, pô, esse negócio dá dinheiro. Aí eles me chamaram. Aí eu fui no escritório deles lá. Aí eles fizeram a proposta de pagar uma ajuda de custo, que era boa, né? Mas eu não fui nem tanto pela ajuda de custo, eu fui mais mesmo para aprender, né? Que eu queria, pô, como é que é isso? Como é que é esse tipo de ação aí que dá um retorno bom? E daí eu fui. Quando eu fui no escritório deles, era um escritório simples, mas tinha uns 10 armários daqueles de ferro lá, as mesas empilhadas, tudo de processo, né? De pasta de cliente. Eu falei, pô, serviço, trabalho tem aqui. E a proposta era para ir para a parceria, eles tinham processo no Amazonas, no Acre. Isso tinha uns 2 anos que eles tinham chegado aqui em Rondônia. Amazonas, no Acre, aqui em Rondônia. E a proposta era para ir para o Amazonas, né? Fui atender em Lábrea, né? Lábrea, em Humaitá. Lábrea é para lá de Humaitá, né? Lábrea, assim. Aí o juiz marcou um mutirão de audiências lá. Lá a gente atendia em colônia de pescador. Quando a gente tinha atendente, levava impressora, levava até cadeira, levava tudo. Não tinha estrutura nenhuma. Não tinha estrutura nenhuma, né? Alugava um ponto ali para atender, aí ia atender em colônia de pescadores. Se tivesse Covid naquela época, todo mundo tinha morrido, né? Porque o juiz marcou um mutirão de audiências, umas 300 audiências. Dessas 300, eles tinham umas 100 e poucas lá. E aí tinha que ir lá, tinha que identificar. E o cara que eles pegaram a ação morava para 7 dias para baixo do Rio, né? E mandava, não tinha o meu INSS que tem hoje. E mandava recado na fonia pro cara, ou pro barco, pro cara vir. Então, antes daquele mutirão de audiência, já foi feito um aviso geral. E naquele dia, assim, você é acostumado com aquele dia a dia do escritório, de atender 1, 2, né, aquela coisa mais hora marcada. E esse estilo de previdenciário que eles trabalhavam era muita gente. Então teve esse mutirão que o juiz marcou, aí nós fomos atender na colônia de pescadores. Rapaz, era tanto Maria, tinha uns 70 processos de Maria. E a gente chegou antes e estava organizando as pastas, eu lembro até hoje eu não me esqueço disso. Que o colega era tanta Maria que à noite no hotel foi dormir, antes de dormir, ele acho que ele sonhou com o nome Maria, que à noite ele dormiu e falou, Maria! Caramba. E aí foi essa uma experiência que eu tive, né? Foi bacana, aprendi bastante, até hoje.
Eu sou grato a eles também, aprendi bastante. Acho que tudo, independente de ser de certa área, do criminal, previdenciário, do civil, do trabalhista, né? Acho que o tratamento com pessoas, né, direitos, isso agrega para a tua área específica, né? Sim, com certeza. Para a formação. Então teve essa experiência bacana aí, né? E de lá permaneci, fiquei uns 2 anos trabalhando com eles e depois saí e montei meu escritório, né? Já montei meu escritório e comecei a correr. Esse escritório já foi aqui em Paraná ou lá em Ouro Preto? Não, em Ouro Preto. Em Ouro Preto. Em Ouro Preto, né? Aí fiquei 1 ano lá em Ouro Preto, aí depois vim para cá, para de Paraná, e a gente se encontrou e seguiu, né? Eu vi aqui que você falou também que recentemente você fez um curso lá em Brasília sobre direito penal econômico. Conta um pouquinho pra gente aí, como é que foi o contato com essa área, né? Principalmente a gente sabe que é uma área que já está mais voltado aí para um campo que a gente também atua bastante, né? Que é o tributário, né? Onde a gente vai ver um pouquinho da parte de compliance, a gente vai ver um pouquinho também da parte dos crimes de colarinho, né? Dos crimes de colarinho branco, né? Da lei anticorrupção, né? Conta um pouquinho pra gente aí, como é que foi esse contato lá? Então, é o seguinte, esse foi um curso que eu fiz de Direito Penal Econômico, né? Iniciei uma pós-graduação também em Direito Penal Econômico. Esse curso foi um curso específico, né? Com advogados, com delegado da Polícia Federal, com procurador, né? Então, um curso que ele é mais voltado para a prática, né? E é uma área, assim, que atua dentro do direito empresarial, direito penal econômico, para crimes de colarinho branco, né? Com prevenção também, né? Tem uma parte que é do compliance criminal, né? Que é um trabalho mais de prevenção, que hoje as grandes empresas fazem isso, né, contratam um advogado criminal para ver os fatores de risco dentro da empresa e já trabalhar em cima disso em prevenção. Está mais barato você trabalhar em prevenção do que no contencioso, né, para resolver um problema. Então, assim, as grandes empresas já têm essa... por exemplo, teve advogado lá do curso que já advogou para a JBS, né, participou do acordo de delação premiada da JBS. Então, ele traz essa experiência para o curso, né, agrega bastante. E aqui na nossa região, uma região que ainda não tem, a cultura empresarial ainda não aderiu essa filosofia de prevenção, né? É muito a assessoria, mas não especificamente para... Né, ninguém pensa nessa questão criminal, né? Por exemplo, um frigorífico aí, um erro no processo de fabricação, a contaminação de alimento, isso pode desencadear uma responsabilidade criminal, né? Uma indústria farmacêutica, um erro no processo, na produção, na linha de produção lá por um funcionário, né? Esse erro lá pode vir pode ocorrer de um diretor a responder a um processo criminal, né? Adulteração de produto farmacêutico, né? No processo pode respingar a responsabilidade criminal num diretor. Sim, Então, não, assim, a gente tem uma percepção geral que a preocupação ainda está muito limitada ainda à questão dos contratos e licitações, né? Essa área aí da gestão pública, que ainda é uma preocupação muito grande ainda, principalmente essas empresas que contratam ali com as prefeituras e com os governos, né? O estadual e o federal com mais frequência, né? Aí a gente percebe que tem ali uma preocupação a mais. Mas é muito dentro disso aí que você falou mesmo. Aí você tem também ali algumas relações consumeristas ou algumas questões também trabalhistas ou tributárias que às vezes ali tem uma repercussão penal que também você vê ali alguma preocupação, mas de fato você tem razão, é uma área ainda pouco explorada. Eu acho que tem muito campo aqui, principalmente aqui no estado de Rondônia, no estado do Acre. A gente percebe assim que é um campo que está em bastante expansão mesmo. Então, é uma área nova, uma área que tem, né, dentro do direito criminal, né,
você pode trabalhar com crime comum, né, com crime contra a vida, homicídio, com crimes sexuais, com essa área de crimes econômicos, né? Com o tempo, hoje eu já consigo selecionar, depois de alguns anos, né, depois de ter feito o primeiro júri, que foi o primeiro júri que eu fiz, é até engraçada a história, foi uma briga de vizinho por causa de um furto de galinha e o vizinho deu um tiro no outro. Foi uma tentativa, na verdade, né? Mas hoje eu já consigo selecionar, né, selecionar o que eu quero trabalhar, né? Hoje, graças a Deus, eu já sou procurado, né? Inclusive, outros colegas advogados me procuram para advogar, para fazer parceria, né, de situações que eles não têm conhecimento, não têm especialização, então eles me procuram, e quando acontece isso, a responsabilidade é maior, porque é uma indicação, né? Você tem o compromisso com o cliente do colega advogado, né, e o compromisso também com o colega de prestar um bom trabalho. Então eu prezo muito isso pelo meu nome. Acho que todo advogado que se preze também, ele tem que ter essa preocupação de ter uma transparência no trabalho, de ter uma respeitabilidade. Então tem essa responsabilidade, né? Sim, com certeza. Eu vi aqui também que você também tem se destacado bastante também na questão dos crimes sexuais. Eu imagino que deve ser uma área que tem uma certa reserva não sei se um preconceito ou uma reserva, o que é. Mas conta pra gente, como é que é lidar com isso? Como que tem sido a sua experiência com esses clientes e como que tem sido a sua atuação? A gente vê, por exemplo, a questão da imprensa, que eu acho assim, hoje, a imprensa condena antes do juiz. E muitas das vezes o camarada que tem um nome ali exposto numa denúncia dessa, ele tem um prejuízo enorme e nem sempre ele tem culpa. E a gente tem visto esse tipo de coisa acontecer com muita frequência. Recente a gente viu, por exemplo, o caso do Neymar, né, que Daniel Alves, o Robinho. Eu não estou entrando aqui no mérito se tem culpa ou se não tem, eu estou falando de casos de muita repercussão e que geram muita discussão no meio da sociedade. Imagina, então, no meio do judiciário, como que tem sido esse desafio aí. Pois bem, então, essa é uma área realmente que você falou bastante delicada, é uma área que ainda existe muito preconceito. O advogado é subjugado também, né? Mas você tem que ser profissional e não se importar com isso. Eu estou com um caso, por exemplo, parecido com o do jogador Daniel Alves, que aconteceu aqui no município, numa boate, né? E assim, não teve, né? Felizmente não teve o mediatismo que teve dele, porque quando tem um mediatismo, ele atrapalha bastante a defesa, porque isso indiretamente influencia o judiciário, influencia os magistrados, influencia os órgãos de acusação. Não tem como falar que não influencia, né? Cola, né? Influencia, né? Então, assim, a mídia vai cobrar, aí a autoridade, ela quer dar aquelas respostas e muitas vezes atrapalha os direitos e garantias legais, né? Então, nesse tipo de processo, é um processo muito delicado. E a primeira coisa que eu falo, eu não advogo nesses processos sem o respaldo de uma assistência técnica. E o que é essa assistência técnica? É um psicólogo jurídico, é um psiquiatra forense, né? Psicólogo jurídico, por quê? A palavra da mulher, da vítima, não é sempre a mulher, porque teve casos que eu advoguei que a mulher é acusada também. Ah, é? Sim. Tem um caso que eu tô atuando que a mulher, ela é acusada, né? O normal, o comum é ser o homem, né? Sim. Mas eu tenho um caso que a mulher está sendo acusada, né? Interessante. Então, isso acontece muito nos seios familiares, né? Pessoas próximas. Então, o que acontece? A palavra da vítima, hoje os direitos das mulheres, né, aumentaram, e é bom que isso tenha ocorrido, né? Tenha ocorrido, as leis hoje buscam proteger mais a mulher, é interessante, o acesso à informação está maior, só que a gente também não pode banalizar, né, o instituto. Ofuscar que também existem as falsas acusações de crimes sexuais, né?
E quando você fala isso, gera um preconceito, porque quando traz a pessoa, ela é acusada de um crime sexual, todo mundo, a sociedade já faz um pré-julgamento, já é condenado, né? E aí entra o advogado. É um trabalho difícil, a palavra da vítima, ela tem muita relevância, só que a gente, na experiência que eu tenho e nos cursos que eu fiz, eu aprendi a lidar, né, fazer uma filtragem dessa palavra da vítima. Aí que está o trabalho do psicólogo, do psiquiatra forense. Eles fazem análise de credibilidade sobre o que a pessoa está falando. Aí você confronta com as outras provas, né, com prova testemunhal, com prova documental. Eu sempre faço levantamento de local de crime, vou até o local que falou que supostamente. Isso traz muito, agrega muito para a defesa, né? Porque a vítima fala, foi assim, assim, assim. Né? Aí você vai no local e você traz para demonstrar para o juiz que, não é dessa forma que ela está falando. Como que aconteceu isso se tinha uma testemunha? E muitas vezes também, na maioria desses crimes, não tem testemunha, né? Então, dá esse valor à palavra da vítima. Dá muito valor à palavra da vítima. E tem o seu valor. A mulher tem que ser respeitada. A mulher tem o direito de não ser violada. Mas, sabe-se por quê? Isso aí a psiquiatria, a psicologia explica melhor. Às vezes um desentendimento familiar. Já teve situações que na audiência, uma menina menor de idade disse que inventou uma história por causa das tias, né? Mas e daí, por sorte, esse cliente, ele não foi preso, né? Mas na audiência a vítima voltou atrás, disse que foi pressionada por tias, parentes a denunciar. Mas aí nesse tempo, se o cara é preso, se ele enfrenta uma cadeia, ele já entra lá o tratamento dentro da cadeia quando você é acusado de um crime sexual diferente. Com certeza. Né? Então, já tem o pré-julgamento familiar, pré-julgamento dos amigos, da sociedade em geral. Né? A presunção de inocência aí. Presunção de inocência jogada no lixo. Então, o que acontece? É muito importante o trabalho de advogado. Né? Por incrível que pareça, assim, eu peguei dos últimos 2 anos, os 8 casos, né? Eu até, assim, 5 casos eu consegui absolvição, 2 casos consegui a desclassificação e outros 2 casos não foram para frente. Teve um outro caso que foi condenado também. Mas, assim, tem muita falha nesse tipo de processo. Né? Então, o advogado tem que saber trabalhar nesse tipo de caso. Né? Para você ter ideia, eu trabalho com assistente técnico, que é o doutor Eude Lobo. O doutor Eude Lobo, ele tem escritório em São Paulo e Goiânia. Ele participou da perícia do Adélio, do caso Bolsonaro. Né? E o que as pessoas não sabem, por exemplo, no caso do Adélio, do Bolsonaro, é que lá foram feitas 3 perícias, 3 vezes. Né? A primeira perícia o MP não aceitou, contestou, aí o MP colocou assistente técnico dele. O juízo colocou assistente técnico, nomeou o perito, o MP assistente técnico dele e a defesa o assistente dele na segunda perícia. Qual que foi o resultado? Os 3 chegaram à mesma conclusão. Né? E eu não vou entrar em mérito aqui, se foi essa questão política, essa questão de foi a mano de alguém e tal, se tem algo, não. Vou entrar na questão da atuação do assistente técnico. Os 3 chegaram à mesma conclusão. 3 chegaram à mesma conclusão. Aí você está falando da questão da questão clínica psicológica dele, do Adélio, você está falando? Sim. Né? Interessante isso. E também uma outra questão que é interessante. Inimputável. Exato, é muito interessante esse dado aí que você está trazendo. A psicologia, ela tem testes hoje, a psicologia e a psiquiatria, né, que ela traça o perfil de personalidade. Né? Por exemplo, tem teste para que analise o seu perfil, se você tem interesse sexual voltado para menor de idade, por exemplo. Então, eu também, a depender do caso, eu submeto o cliente a passar por uma avaliação dessa. Né? Legal. Para uma avaliação dessa. Era a minha pergunta, em que fase o psicólogo, ou você falou outro? O psiquiatra forense. Psiquiatra forense entraria no processo todo? Qual seria essa fase? Aí você já falou, né? De repente, desde o acusado, né?
fazer um Aí laudo tá. sobre isso aí, né? A defesa ela tem o direito de constituir assistente técnico, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, quando envolve menor de idade ou mulher, a lei lá, ela fala que ela é ouvida por meio de depoimento especial. Então, você já pode pedir para o juiz, antes do processo ou durante o processo, a habilitação do assistente técnico para ele atuar. Ele não vai fazer pergunta direto para a vítima, mas ele vai analisar e ele vai auxiliar a defesa. Isso dá um norte muito grande para advogar, para a defesa. Até porque é bom que a gente diga isso, o processo civil é muito diferente do processo criminal. O processo civil, recentemente, a gente teve o CPC 2015 que modificou e aí possibilitou você fazer perguntas diretamente para testemunha. Então, inclusive o processo trabalhista também, hoje já há essa possibilidade de você fazer a inquirição direta. E o processo criminal, a gente ainda vive um contexto que é um pouco diferente, né? Você tem que inquirir para o juiz e o juiz é que inquire a testemunha. É isso aí? Como é que funciona hoje? Não é muito bem assim, não. Quando se trata de depoimento especial, na verdade, nem o advogado, e tem muitas falhas em processo isso, inclusive juízes, né, que às vezes não sabem conduzir a forma de como conduzir essa audiência de depoimento especial. Porque a lei que protege, né, que pela busca do apoio a vítimas de violência física, sexual, ela busca evitar a revitimização. Então, é vedada... Passar novamente pela mesma situação. Mesma situação, isso. Então, ela veda você fazer perguntas diretas. Né? As perguntas elas são feitas em blocos, você passa a pergunta para o psicólogo que está acompanhando a vítima no local da entrevista e ele adapta essas perguntas à realidade dela. Ah, entendi. Então, não é o juiz que faz esse filtro. É o psicólogo ou o psiquiatra forense que faz. O juiz também pode fazer esse filtro, né? O juiz faz esse filtro das perguntas. Mas quem vai adaptar essas perguntas e quem pode vetar também é o psicólogo que está lá acompanhando, geralmente do NUPS. Né? Do NUPS, que é o Núcleo Psicossocial do Judiciário. Certo. Então você tem situações que, por exemplo, vamos imaginar aqui dentro de um caso concreto, você imagina que uma pergunta quando não é feita, você pode ter também ali um prejuízo à busca pela verdade real, por exemplo, ao esclarecimento de uma situação, e aí partindo do princípio que às vezes, se a gente considerar, né, por um instante, que ainda que esteja ali na condição de vítima, mas nem sempre há uma conclusão ainda acerca disso. Mas mesmo assim, nesse tipo de situação, você vai flexibilizar, vai suprimir aquela pergunta ali e por via de consequência você vai prejudicar ali a defesa também, não vai em alguma situação? É muito delicado, você tem que saber muito, é uma linha muito tênue entre fazer o certo e o errado nesse tipo de caso. Então, tem a questão da falsa memória, tem a questão da falsa memória, isso a psicologia explica melhor. Né? Eu não vou adentrar até porque não é minha área, mas já pelo fato de atuar bastante, de conhecer e de ver os relatórios, tem a questão da falsa memória, tem algum fator de influência que faz com que crie aquela história, uma narrativa. Né? Então, é imprescindível hoje você, para fazer uma defesa nesse tipo de caso aí, você tem uma assistência técnica. Porque senão fica o pior erro do advogado no processo desse é fazer uma defesa ele achando que só com argumentação jurídica ele vai trazer o convencimento para o juiz de provar a inocência do cliente dele. Na prática, então, talvez semelhante ao processo civil, que na necessidade de uma perícia técnica, o juiz nomeia o perito e as partes indicam os assistentes. O assistente. E os assistentes, né, elaboram as perguntas, o juiz também geralmente elabora, mas aí é o perito que vai responder, fazer a entrevista, é isso? E os assistentes também auxiliam nessa parte? Não, os assistentes eles auxiliam as partes, ele não pode interferir, ele não pode fazer uma pergunta. É o perito que faz, mas ele pode acompanhar. Ele acompanha, e ele vai estar em contato com o advogado ou com o promotor, e aí ele vai orientar, olha, eu quero saber isso e isso e isso. Entendi. Entendeu? Eu quero saber isso e isso. Né? Em cima daquilo também ele vai trazer, ele traça ele faz um laudo contestatório,
né, dar um parecer técnico documental contestatório sobre aquele depoimento, né? Então, assim, na experiência deles lá, eles pegam muita coisa, cara, muita coisa que pega no contrapé, né? Por alguma influência. É até interessante que eu estava fazendo, semana passada eu estava fazendo uma defesa final, e aí eu estava analisando o relatório lá, que a vítima falava assim, ela falava, me fugiu agora, ela falava que, me fugiu, que tinha... fazer uma pergunta enquanto você processa, porque eu achei curioso isso aí. É como se fosse uma audiência, normalmente, porque quando no processo civil, esse evento ocorre em outro lugar, às vezes fora do fórum, e pelo que eu percebi aí, é como se fosse uma sala de audiência, o juiz presente, os advogados também, como é que é? Na verdade é o seguinte, a vítima, né, a suposta vítima, ela vai para a sala, lá os fóruns hoje eles têm que ter um ambiente adequado para receber, né? É uma sala, lá na sala só vai estar ela e a psicóloga, e a audiência vai ser em ambiente virtual. O juiz vai falar, olha, o advogado quem está aqui presente na sala é o advogado de defesa, é o promotor, é o juiz, né? Eles estão acompanhando lá a audiência, né? Aí tem a fase do rapport, que é um termo da psicologia, que vai desenvolver faz uma entrevista preliminar para a pessoa se soltar, né? E a lei fala em relato livre, né? Fala em relato livre, né? Mas voltando à situação que eu estava falando, é o seguinte, a vítima ela falava que não queria denunciar, não queria denunciar. Também tem essa questão também de às vezes a pessoa tem uma relação com a pessoa e depois tem um arrependimento dessa relação que teve. Entendi. Né? Ou teve uma relação sexual, ou só né, uma relação que não foi sexual, mas teve uma relação com a pessoa, né, outros atos que enquadram em ato libidinoso. E a vítima falava que não queria denunciar, e que a mãe pressionou a denunciar, e o amigo pressionou a denunciar. Aí você, nessa análise, né, tanto do psicólogo e o advogado já quando tem uma experiência, ele identifica, opa, aqui quer dizer que assim, ela não queria denunciar uma situação que ela teve, que ela expressou que ela não queria. Né, e foi identificado que ela foi pressionada, e as outras testemunhas estavam falando, não, você tem que denunciar. Aí isso aí o cara responde o processo, e até que provar que focinho de porco não é tomada, né, dá um trabalho. A gente tem alguns casos que são bem intrigantes, porque é comum às vezes a gente observar, isso por relatos que a gente vê na imprensa ou ou em filmes, né, porque às vezes você tem ali também bastante as televisões ali também querendo colocar muita mídia em cima disso aí também, eu já vi algumas situações que eles praticamente têm que convencer a vítima de que ela foi vítima. E eu sempre achei isso muito estranho, porque quando normalmente você é vítima de um crime, você tem a percepção clara e precisa de que você foi realmente vítima de um crime. Mas a gente vê situações que às vezes existe um esforço para isso. Hoje, como eu disse, né, é um tema meio até polêmico de falar, porque às vezes você vai expor uma opinião aqui e fala que pode entender contra o direito das mulheres. Não é isso. Né? Mas olha, vamos à situação do Neymar. Se ele não tivesse uma câmera ali, né, o que ia provar que ele não fez? Então. Né? E por sorte, ou não sei, já uma prevenção dele, né, pelo tipo de mulher que ele se envolvia, ele resolveu colocar uma câmera dele lá, mas era que queria tirar um proveito. Aí veio a mídia em cima e a pessoa se vitimiza, né, se é uma pessoa famosa. Né, e quando o caso ele ganha contornos ganha esses contornos midiáticos aí, a defesa ela tem que ter uma outra estratégia. Tem que ter uma outra estratégia. E hoje o processo, mesmo, eu diria que processo hoje é estratégia. Não é o beabado que está na lei lá. Lógico que você vai seguir, né, o rito lá do processo, mas é estratégia.
Eu acho que o maior desafio que você vai ter na prática ali é exatamente você conseguir separar o joio do trigo. Entender ali quais são, isso estou falando do ponto de vista ali do judiciário ou enquanto sociedade, né? Que é você conseguir identificar quem são as pessoas que realmente, né, estão passando por uma situação dessa, né, que foram vítimas realmente de um crime, e quem são as pessoas que estão ali forjando, inventando, ou até delirando ali em cima disso aí, ou até tentando tirar vantagem ou proveito econômico também, que a gente também não vai descartar essa hipótese. E é igual você falou aí, não é que você está generalizando, porque a gente sabe que esses crimes existem e acontecem. Sim. Mas do mesmo modo, também existem as pessoas mal intencionadas. Elas estão em todas as partes. Vou te falar uma situação que acontece, que já estou em processo desse também, caso de separação, marido e mulher. Né? A mulher também, para afastar o cara, né, tá com raiva por alguma situação, por uma traição, alguma coisa, ela vai lá e inventa que abusou, que forçou, né, que dentro da relação era obrigado a ter relação, né, e até que o cara prove isso, ou então pede uma medida protetiva para afastar o cara do... Não ouçam isso, tá, mulheres? Não façam isso. Tá? Pede a medida protetiva para o cara para sair para tirar o cara do imóvel, utiliza a justiça. Né? E hoje, como tem essa proteção, eu entendo que tem que ter, né? Mas é bem complicada essa questão aí, né? Você falou também que tem ocorrido de a mulher ser a acusada, né, da violência. Acontece também, né? Acontece. É exceção, né? Exceção. É mais difícil. É exceção. Né? Mas tem, na verdade, assim, às vezes não ganha, não vira processo judicial, né? Mas acontece. É que também a gente tem muitos tipos penais novos aí. Igual, eu lembro que você falou isso aí no início aí, e me chamou a atenção, e realmente, antigamente a gente não tinha a figura do feminicídio, hoje você tem a figura do feminicídio. Você não tinha a figura da importunação sexual. Isso também é coisa recente. A própria definição, né, a tipificação do crime de estupro também sofreu mudanças. Sofreu. Né? O atentado ao pudor também, ele também sofreu mudanças. Então, assim, isso só do que eu me recordo, que eu vi na academia. Daí o Décio pode explicar para a gente mais sobre isso aí. Né? E como que esses novos tipos penais, eu lembro até que você falou ali de casos ali de desclassificação também, é muito um pouco disso aí, você tira de um contexto e acaba de repente ele conseguindo incluir um outro que seja menos grave, né, e mais benéfico pro teu cliente. Como é que é na prática isso aí? Na verdade é o seguinte, você nunca quer que o cliente seja condenado, né, na pena mais grave, mas tem vários casos. Teve um caso também que o promotor teve a sensibilidade de ver que não era uma situação do crime mais grave, dos crimes sexuais, que é o estupro, né? O estupro ou o estupro de vulnerável. Mas tem situações, um beijo não consentido pode ser considerado estupro. Né? Já teve várias defesas de processo nesse sentido, de acusação de denúncia por estupro por um beijo não consentido. Né? Então, porque o tipo penal do estupro ele abarcou o ato libidinoso também. Né? Então, antes exigia a conjunção carnal, né? Acho que é exatamente essa a principal mudança que teve, né? Tem essa parte aí que incluiu também, né? Que, na verdade, excluiu, não exige hoje em dia. Exato, não exige, não é só a conjunção carnal, né? Eu lembro de uma expressão que tinha, que era capaz de satisfazer a lascívia. Mas tem, isso ainda eu acho interessante essa expressão. Ou seja, pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Aí o que eu te falo? Por exemplo, é muito abrangente. Abrangente. Genérico, né? É muito genérico. Subjetivo, é muito subjetivo, exatamente. Porque, por exemplo, um homem e uma mulher se conhecendo, tendo uma relação, aquele rala e rola. Hoje em dia eu até falo isso, eu falo muito isso para clientes, que o homem ele tem que, às vezes ele tem que, hoje você tem que andar muito na preventiva. Tem que andar com um contrato no bolso? Contrato no bolso. E olhe lá, vocês não vão dizer que o contrato que você foi forjado a assinar. Né?
Tem que entrar com o contrato no bolso. Mas aquele negócio que existia, por exemplo, de você... quando eu era jovem, acho que todo mundo foi pra boate aí, danceteria, né? O nome antigamente é danceteria. Sim, E aí, baile. Aqui era baile. E aí você ia e tal, e aí ali no meio na balada ali, você conhecia a menina e puxava de canto e dava um beijo e tal, e às vezes dava certo, e às vezes aquilo virava um namoro, às vezes ficava só na noite, né? Hoje nem pensar. Hoje, meu irmão, você tem que, né? Você tem que... Não, e ainda tem essa outra parte que você falou aí, que às vezes tá os dois ali ingerindo bebida alcoólica, por exemplo. É porque assim, quer dizer que... Como é que faz uma situação dessa? Né? Tá os dois ali Aí tá, a mulher tá ingerindo bebida também. Aí passou, no outro dia passou efeito no álcool, bateu arrependimento, foi lá registrar uma ocorrência. Exato, E na verdade tava os dois, não era só ela que tava ingerindo. O camarada também tava. Me embriagou. Né? Exato. Teve uma noite caliente, ainda deu certo, né? Não, e assim, e a discussão que a gente está tendo aqui é exatamente para a gente tentar mostrar como que é complexo isso aí e como que deve ser difícil na prática você conseguir separar uma coisa da outra. Porque se você for por um caminho, né, o de desqualificar por completo, né, a palavra da vítima, evidentemente que você não vai conseguir também gerar condenação nenhuma. Todas as pessoas que cometem esses crimes iriam simplesmente sair ileso. Mas, por outro lado, se você também exagerar nisso aí e você começar a dar uma veracidade acima do que é o recomendado, né, do que é o aceitável ali, até naquele limite ali que você falou, naquele limite tênue ali, né, da presunção de inocência, do exercício do direito de defesa, se você ultrapassar essa linha e você avançar, aí você começa a cometer injustiças também. Tem muito isso. E hoje, assim, isso é uma questão pessoal minha, né? Eu entendo que o judiciário, ele, né, o judiciário, ele tinha que ser garantidor de direito, né? Garantidor de direito, seja em toda e qualquer área, mas hoje você vê um judiciário legislando, você vê que os juízes de primeiro grau não seguem uniformização de jurisprudência de tribunal superior, né? Então, assim, o papel do judiciário não é de protagonista, é de garantia de direito, né? E isso faz um processo justo, independente de condenação, absolvição na área criminal. Não tem lado, na verdade. Não deveria ter lado. Não deveria, né? No civil, de julgar procedente ou improcedente, no trabalhista também. Né? Então, assim, tinha que ser esse papel de garantidor de direito. A interpretação da lei, a lei é clara, né? E aí você vê interpretações muito fora da curva. Né? Hoje, para você provar, por exemplo, quase todo processo que eu pego criminal aí tem falha. Por que anula lá no STJ? Por que anula lá no STF? Né? Porque são questões primárias aqui de garantia de direito que no início não se seguiu, que o juiz de primeiro grau convalidou, né? Que você vem argumentando, vai arguindo. Né? Por exemplo, a quebra da cadeia de custódia. Hoje, tudo quanto competência, juiz natural. Mas, por exemplo, aprender uma operação hoje, né, em crimes econômicos. Vai na empresa, aprender um computador, aprender um celular. Né, o celular é meio de prova, hoje o celular é meio de prova. Sempre foi, né? Mas assim, hoje quando as autoridades vão fazer uma busca e apreensão, o que eles querem? Querem o celular. Né, porque o celular tem a vida da pessoa. E aí, assim, você tem um direito, né? Tem um direito à intimidade, para que no mandado de busca e apreensão tem que constar que a decisão do juiz, o direito ao acesso, né, aos dados, tanto aos dados do aparelho que foi apreendido, né, como a... Você sabe que era para a gente estar um pouco melhor nisso aí, né? A gente tem, por exemplo, uma, né, dos desdobramentos, dos vários desdobramentos que a gente teve daquele pacote anticorrupção, foi o juiz de garantias, né? Só que isso aí acabou sendo suspenso pelo STF. Sentou em cima. Você acha que isso aí resolveria? Qual que é a sua opinião disso aí? Eu acho que ainda não, mas seria um avanço, né? A gente tem que...
é um avanço, né, que traria maior imparcialidade para os processos. Eu acho que isso é muito importante, porque o juiz que deferiu o mandado de busca e apreensão é o mesmo que vai julgar, né? Não, o juiz tem que analisar a cadeia de custódia da prova, se a autoridade antes acessou um computador, acessou um aparelho celular, se esse aparelho celular chegou lacrado ou não chegou lacrado para perícia, né? O que anulou aí a Lava Jato, as diversas anulações de condenação da Lava Jato que as pessoas, né, da sociedade não entendem? É essa questão de formalidades legais, né? Então, o processo, ele para ser um processo justo, correto, ele tem que seguir as normas, né? Não pode ser de qualquer jeito, né? Então, assim, essa questão do juiz de garantias aí é uma questão polêmica, né? O STF, né, precisamente o ministro lá, o Fux, lá, ele deu uma engavetada nessa questão, né? É interessante que mês passado eu fui em Brasília, né? Acompanhei o julgamento da área do Tribunal do Júri lá, da questão do cumprimento antecipado da pena. Eu acho que todo advogado tinha que ir em Brasília, né? Todo advogado tinha que ir em Brasília, ir nos tribunais, observar como é que, por mais que você não vai fazer sustentação, não vai fazer sustentação oral, não vai fazer nada, você tem que ir para você entender, ver como é que é esse mundo, como é que é o tratamento, como é que é a questão do julgamento. Acho que todo advogado tem que ir em Brasília, que é o coração, né? O coração do judiciário, o coração político do Brasil. Então você fala dos tribunais superiores. Dos tribunais superiores. Aquela situação que a gente enfrentou, inclusive daquele processo lá de Cerejeiras, no dia que teve o júri lá, aí eu lembro como fosse hoje, o juiz, ele, quando finalizou ali o júri, foi pela condenação, acho que foi 4-3, e o juiz determinou o recolhimento ali imediato. Né? E o STF manifestou agora, acho que foi mês passado, ou esse mês agora, que concluiu o julgamento daquilo ali. Ou seja, naquela época ainda não era pacificado ainda essa questão da possibilidade de você de prisão por conta da decisão do Tribunal do Júri. Exatamente. E é só agora que o STF foi se manifestar disso aí. Já teve decisões anteriores em sentido contrário, agora voltou de novo essa do cumprimento antecipado da pena, com penas superiores a 15 anos. Se for feminicídio, tem que cumprir também, né? Então, assim, é um vai e vem muito grande, né? Na verdade, isso causa insegurança jurídica, né? E já está na lei, né? Aí já está na lei, teve todo o processo de formulação da lei, foi incluído. Aí já surgem entendimentos, jurisprudências, né, diferente do que está na lei, isso aí complica bastante. Mas aquela questão lá, ali foi o problema do juiz, foi comigo, né? Teve isso aí também, né? Na verdade, aquele júri lá, ele teve muita história, né? A gente teve embate lá com o promotor, a gente teve embate com o juiz. Mas conseguimos soltar o cara, né? Com recurso com HC, foi um HC que eu entrei, recurso, apelei e com HC a gente conseguiu soltar ele. Foi sim. E eu lembro que até comentei com você esses dias, quando eu estava ali dando aula ali na São Lucas, ali tinha uma matéria lá que era uma matéria sobre habilidades. E aí uma das questões lá, um dos tópicos lá era você trabalhar a questão de oratória. E eu lembro que são alunos lá do primeiro, do segundo período, e eu fui lecionar essa disciplina aí, acho que eu lecionei ela quase um ano lá. E eu gostava de colocar a gente fazia ali um trabalho ali, e eu colocava o júri para eles assistirem, e depois eles faziam um relatório e debatiam em sala de aula. Porque eu achava que eu sempre achei, né, a configuração do júri ali, ela traz uma experiência ali pro advogado, uma vivência muito grande, porque uma coisa é você colocar no papel, outra coisa é você verbalizar, né, e com toda aquela segurança, com aquela confiança que você tem que passar, com aquela autoridade que o advogado tem que passar ali na hora, é quase que teatral. Eu valorizo muito isso aí no trabalho do advogado criminalista, justamente essa habilidade que ele tem de transferir isso ali para
dentro daquele contexto ali, é muito improviso, tem que fazer na hora. A retórica é algo assim, é impressionante. É aquilo que você falou. É só quem vive na prática, é só quem vai ali para poder entender o que realmente é aquilo ali. Então, você pode assistir 10 júris, mas o dia que você for fazer o seu, aí o cara vai sentir na pele o que é. Na verdade é o seguinte, o Instituto do Júri ele é para os crimes contra a vida, né? Mas assim, eu invejo muito o direito americano, porque lá tudo é submetido a julgamento, né? Então tem a questão do advogado, da oralidade do advogado, né? Da apresentação de provas para os jurados, seja em matéria civil, né? Seja em outros tipos de matéria. Então eu invejo bastante o direito americano nesse sentido. E isso traz uma experiência até assim para você atuar em outras áreas, né? Então você desenvolve técnicas e concursos e a sua também assim, por mais que você faça os melhores cursos dentro da sua área, eu acho que você tem que desenvolver a sua própria característica, né? Por exemplo, eu tenho uma estratégia quando o juiz está jogando todo pro lado está decidindo tudo pro lado contrário para chamar a atenção dele para colocar uma pressão para ele decidir pro lado da defesa, né? O doutor só está decidindo tudo, só deferiu isso para o Ministério Público assim, só deferiu, o promotor pediu assim, e a defesa, e como é que está na lei? A lei está assim, Vossa Excelência não vai seguir? Aí você dá uma pressionada para o juiz para quebrar, né? Então, eu acho que a experiência, né? Isso vale muito para, como eu falei, né? Hoje, por mais que, por exemplo, você me colocar numa audiência trabalhista, eu ficaria perdido, né? Numa audiência civil eu ainda consigo fazer. Mas essa questão do que o Hudson falou aí, do improviso, de saber argumentar. Se você, poxa, a gente, quando se formou, ninguém tinha especialização, né? É igual o médico, se formar clínico geral. Então, você o quê? Doutor das leis. Você conhece, você tem que ter um conhecimento geral. Então, se você vai fazer uma audiência aqui de outra matéria, o que você tem que fazer? Você tem que estudar o caso, né? Você tem que conhecer mais do que o juiz, mais do que a outra parte. Quem tem que mais conhecer o processo é você. Sim. Né? Então, estudar a teoria, para a teoria. Toda vez que eu vou fazer júri, sabe o que eu faço? Eu vou lá para a lei de novo, estudo, por mais que eu já tenha conhecimento, estudo para não esquecer, vou estudar a jurisprudência atualizada, eu vou antes para assistir o julgamento Tô confessando aqui um pouco das suas estratégias, né? O objetivo é esse. O juiz, né? Eu vou antes. Sabe o que acontece? O juiz, todo o CPP, o Código Civil, que a gente estudou, é tudo mesmo. Mas o juiz ele tem um jeito dele, isso é interior, então, né? O cara ele sabe como é que está na lei, mas ele vai decidir do jeito dele e pronto. Então, o que passa? Você tem que conhecer como que é o juiz, como que é o promotor, como que é o advogado da outra parte, como que ele lida. Aí você estuda ele, né? Eu vou antes, eu vou assistir o júri com um promotor que eu não conheço. Se eu não puder ir, eu pergunto para o colega que fez júri com ele como é que ele é, né? Como é que ele é? Como é que é a postura desse promotor? E outra, já fui também, né? Já fui assistente de acusação, já fui promotor em algumas oportunidades já, né? Em julgamento, acusando. Certo. E acusar, nossa, se eu for comparar com defender, acusar é gostoso. A gente tem que ter um cuidado, porque eu entendo porque alguns promotores são tão, como que eu posso dizer, punitivistas, né? Porque acusar é mais fácil, né? Acusar é mais fácil, se apontar o dedo é mais fácil. Com certeza. Né? Então, assim, essa questão de você conhecer como que é o juiz da comarca, como que é o promotor da comarca, você já vai estar um passo na frente. Né? Esse juiz, ele decide assim, ele faz assim. Em audiência tal que eu fiz com ele foi desse jeito. Então você tem que levar isso para a experiência para o teu caso. Pode ser civil, criminal, previdenciário, trabalhista. Isso vai te ajudar muito. Com certeza. Né? Você vai chegar novo na comarca lá, você vai pegar um juiz lá num caso importante lá. O que você tem que fazer? Você tem que conhecer, perguntar para o colega lá como é que é esse juiz aí. Como é que ele decide numa situação dessa? Como é que ele na audiência? Né? Aí você vai, por isso que eu falo, hoje processo, seja o que você for fazer, é estratégia. Então Fazendo isso você não vai ter surpresa. Hã? Né? Fazendo isso aí, você não vai ter surpresa lá na hora. Né? Não, surpresa pode acontecer. Não, Né? eu digo assim, mas vai diminuir. Vai diminuir.
ele encara, como ele trata as coisas e tal, né? A gente fala muito disso, a gente fala bastante de estratégia, e estratégia é como, por exemplo, um técnico de futebol que vai preparar um jogo. Então ele vai estudar o time adversário, ele vai entender por onde aquele time ataca, quais são as principais jogadas, como que é o comportamento de cada jogador, quem é que marca mais pelo meio, quem é que marca mais pelo outro lado, e aí ele vai construir ali dentro da estratégia quais são o caminho que ele vai utilizar ali para poder vencer o adversário. E no direito, no processo, é a mesma coisa. Né? A gente precisa também ter esse olhar estratégico. Né? A gente fala, por exemplo, a rotina de preparação de audiência é importantíssima. Né? Então, o mínimo que você pode fazer é você pegar o processo, é você estudar ele, analisar o que está sendo discutido, quais são os pontos controvertidos, o que é a sua responsabilidade de provar dentro do processo. Poucas pessoas, às vezes, param para poder pensar nisso, mas o papel do advogado é influenciar o juiz, né, na decisão dele. Né, porque você não consegue substituir o juiz naquilo que ele tem que fazer, é ele que tem que decidir. Mas influenciar você pode. Né? Então, e como é que você vai fazer para você poder influenciar na prática? É você tendo domínio, né, amplo domínio ali do que está acontecendo dentro do contexto do processo. Então é por isso que você tem que olhar o que é controvertido, o que não é, o que depende de prova, o que não depende, o que é a sua responsabilidade de provar, porque depois que você tiver um domínio pleno disso, vai ficar muito mais fácil de você conduzir a audiência, vai ficar muito mais fácil de você lidar com o juiz ou lidar com o advogado da outra parte. Agora, se você não se prepara, se você não lê o processo antes, se você chega lá na hora, aí entra aquilo que o Vladimir falou. Né? Aí a possibilidade de você ser surpreendido ali vai com certeza aumentar bastante. E hoje a gente ainda tem a facilidade ainda, porque o processo é eletrônico, você consegue consultar com muito mais facilidade. Antigamente você tinha que fazer carga, levar o processo para casa, né? Hoje você tem jurimetria, se você quiser estudar as decisões daquele juiz, você consegue pesquisar pelo magistrado, pelo desembargador, pela turma. Então hoje você tem um monte de ferramenta que ainda te ajuda, né, a fazer isso aí, inclusive com menos tempo. Antigamente dava mais trabalho você fazer essas coisas, né? Hoje você ainda consegue lidar com tudo isso até com certa facilidade dentro desse monte de ferramentas aí que a gente tem à disposição, né? Eu acho que a gente que começou lá atrás, a gente pegou essa transição, né? Você também se formou praticamente em 2012? 2011. 2011, se formou até antes de mim. Mas eu me formei ali, final de 2012 ali para 2013, e eu ainda peguei um pouquinho ainda da época do processo físico aqui em Rondônia. A gente começou, o PJE começou aqui em 2015. Então eu peguei ali um período ali até razoável ainda do processo físico, aquele negócio de ir lá despachar com o juiz. Eu peguei a transição do CPC. Então, lembra do agravo retido que você tinha que fazer você tinha que fazer ali em loco, né? Durante a audiência. Então a gente pegou essa fase, né? Hoje a turma mais jovem aí, né? Já pegou digamos assim, né? Já pegou ali uma onda mais tranquila para poder surfar, né? Então a gente sofreu um pouquinho mais. Eu até gosto de dizer que isso daí também nos ensinou muito, porque essas dificuldades, né, todas esses obstáculos, né, que a gente tinha pelo caminho na época, a gente acabou superando isso aí e aprendemos muito com isso aí. Eu acho que isso aí ajudou muito na construção da carreira. Acho que atualmente essa questão dos avanços tecnológicos, da inteligência artificial, isso inegavelmente chegou, né? E também está vindo para o judiciário. Mas a gente tem que pensar também numa forma de ter a preocupação de não perder a essência, né, do ser humano, do advogado, da imprescindibilidade do ser humano, do advogado, né, dessa relação humana, né?
de conversar, da oralidade, Do tete a tete, né? Isso, tá muito TikTok, vamos falar a verdade. Não, é verdade, é verdade. Às vezes, eu lembro esses dias, rapaz, eu tenho um colega aqui, eu encontrei com ele aqui no Locatelli ali, a gente foi almoçar, e aí eu contei pra ele um caso que estava acontecendo, ele me deu uma chamada, cara, que eu falei, caramba, é verdade. Ele só falou comigo assim, mas você não... Por que você não ligou lá, não agendou e não foi lá falar com o juiz? Então, assim, aquilo ali me machucou, Sacudiu. né, cara? Porque o que que acontece? A gente tá tão acostumado ali com essa questão da tecnologia, porque hoje, por exemplo, você abre ali, tem um balcão virtual. Aí você abre lá, faz um chamado e manda um e-mail ali pro juiz, ou você coloca ali, é como se fosse um aplicativo, né, Vladimir, que você faz um chamado lá e o assessor do juiz, ou o juiz responde. E esse tipo de coisa aí, às vezes... vídeo. Ou por vídeo também, né? E esse tipo de coisa aí, realmente, muitas das vezes, em que pese você tem ali a facilidade ou a agilidade tecnológica, né? Mas também atrapalha por outro lado, porque o contato humano, aquilo que você falou, a conversa, né? Isso daí não substitui. Não tem como, não tem como. Se você parar na frente do juiz e conversar com ele, explicar o que está acontecendo, é claro que tem mais chance de você conseguir, é claro que tem mais chance de você conseguir externar o que está acontecendo ali, chamar a atenção dele para aquele problema ali, ou para aquela situação específica que você está precisando resolver ali naquele momento. E a gente está perdendo mesmo isso aí, você tem razão. Eu digo o seguinte, quando eu falo para os meus clientes, olha, se tu me oportunizar, eu quero ir lá, falar com o juiz, com o desembargador, ou ir a Brasília, que o pessoal é muito melhor. Eu já reverti um processo do juiz julgou improcedente a causa, eu fui no tribunal, despachei com o desembargador, expliquei para ele a situação e reverteu. Né? Mas aí se eu faço uma chamada de vídeo com ele, às vezes ele é obrigado a me atender, né? Mas muitas vezes ele vai nesse obrigado mesmo, e aí ele tá lá com duas telas, ele tá falando, tá me ouvindo, mas ele tá olhando para outra tela, ou ele tá no celular e tá aqui, cara a cara. Aí chega lá, você começa conversando com outra coisa, você não chega com os dois pés também. Né? Conversa de outra coisa. E Né? sem falar que ele vai pensar nisso aí, né? Pois o cara saiu lá de Rondônia para vir aqui em Brasília falar comigo. Peraí, deixa eu dar uma atenção para ele aqui. Né? Tem isso aí também. Tem. Com certeza. Você não bate lá na porta dele todo dia. Hoje, olha, por que eu falei que todo advogado tem que ir em Brasília? Porque lá tem advogado que é lobista, né? Que conhece todos os ministros, todos os gabinetes, e assim, eles só fazem esse trabalho de despachar memorial, e aí eles, né, tem grandes escritórios também, então eles ficam nessa linha de frente. Só atua nos tribunais. Só atua nos tribunais. Né? Só atua nos tribunais. Então o cara advoga para uma grande empresa, uma causa milionária. Ele vai lá no gabinete do ministro. Né? Ele vai defender a tese do escritório dele, né? Pessoal. E o advogado, o outro tá, né? Só no processo virtual. Interessante que eu fiz o curso em Brasília e com alguns advogados que foram assessores de ministro do STJ. E eles explicando como era a questão do julgamento de processo. Né, que eles têm uma meta para cumprir de tantos processos por mês, né, e aí era a questão da escrita, né, às vezes a gente faz petições longas, e o cara ele tem milhares de processos ali para analisar, para ver, e aquele colacionado de jurisprudência, aquilo não, você tem que ser objetivo. Aí ele pontua o que você tem que destacar numa petição para chamar atenção. Né, eu achei interessante que ele falou que já fez pedido de liberdade em uma página, né. Então, assim, são coisas que não é uma realidade que a gente sabe, que a gente conhece, né? Que aí o cara é assessor do ministro, né? Tá tendo um escândalo agora aí de venda de sentença, né, no STJ, no TJ do MT, né? Essa coisa que a gente vê e fica triste, né? Fica triste porque a gente espera seriedade da justiça, mas a gente sabe que isso acontece nos bastidores. Né? Então mas o nosso dever enquanto advogado é fazer o melhor, né? Fazer o melhor. Então, se você pode ir lá, se você pode aprimorar a sua escrita, a forma de você peticionar e despachar pessoalmente, né? Bater o gabinete lá, você vai uma, você vai duas, você vai três, o cara vai te conhecer, né? E saber como falar e se portar também, isso conta muito. Legal. É verdade. A gente estava falando aí essa questão aí do juiz de garantias,
Eu queria voltar um pouquinho aqui também na audiência de custódia. O que você achou dessa inovação também? Cara, na verdade, isso aí esse pacote meio anticrime, ele é meio compilado de algumas coisas do direito americano, né? Eu acho que é válido, é bom, mas assim, é aquela questão, né, de separar o juiz que vai fazer aquele primeiro atendimento, verificar as garantias, do juiz que vai julgar, efetivamente vai julgar, né? E eu acho que é válido, foi bom. Tem situações que você consegue demonstrar para o juiz que não tem a necessidade da pessoa continuar presa durante o processo. Na verdade, é o seguinte, o que aconteceu? A prisão, ela é exceção, né? Ela não é a regra, é exceção. E você vê que hoje até os ministros do STJ estão, né, em julgados lá, que houve a banalização da prisão preventiva, da prisão temporária. O Brasil é recordista, né, de preso provisório. De preso provisório, né? Realmente isso aí é um troço que sempre incomoda muito isso aí, né? Aí tem um sistema né, de justiça que os governantes eles não investem nas cadeias, né? Então fica um amontoado de pessoas, ficam faculdades do crime, né? Porque na verdade o que acontece? Eu acho que é um pensamento meu de advogado criminal, que se houvesse um investimento, né, maior nessa questão do sistema penitenciário, um aparelhamento maior, uma rigidez maior, né? Porque ainda hoje, tá, instalaram bloqueadores de sinal de celular nos presídios, mas ainda hoje qualquer presídio que você fizer revista aí você acha celular, né? Então isso passa por melhor remunerar o servidor, por estruturação das cadeias. O ser humano ele não nasceu para ficar sozinho, para viver em isolamento. As cadeias americanas, o que é? 1, 2 caras por cela. Aqui no Brasil é 10, 20, 30. Né? 10, 20, 30. Então, o cara, quando ele fica sozinho, né, ele começa a adoecer mentalmente. Então, se o cara passar por um negócio desse, por uma prisão dessa, que ele está sozinho numa cela, 4 paredes ali, sai 1 hora de banho de sol por dia, e daí ele volta, e aquele isolamento, o mental, né, o cara vai ficando fragilizado, ele nunca mais quer voltar para aquilo, né? Então, assim, eu acho que se houvesse investimento na estruturação do sistema penitenciário, aparelhamento, estruturação, né, fazer parceria com a iniciativa privada para administrar presídio, eu acho que funcionaria melhor, diminuiria os índices. Eu acho que a gente também inverteu muito no Brasil essa questão quando você vai olhar para a população carcerária, daí você olha lá. Primeiro, o que assusta é a quantidade de preso provisório. Já começa errado por aí. Você não deveria ter mais gente preso provisoriamente do que gente cumprindo pena. E você inverte a coisa, porque você acaba ocupando essas vagas aí, né, dos presídios com pessoas que poderiam estar, que não deveriam estar presas ali. O segundo ponto que eu vejo é que no Brasil, infelizmente, a gente ainda só prende preto e pobre, né? Então, isso daí também, eu acho que incomoda muito também isso aí. Eu acho que a gente ainda não conseguiu ainda distribuir a justiça de forma igualitária para todas as classes. Concordo com você, isso aí. Para todo mundo. E eu acho que fechando esse pacote aí, né, a outra coisa que eu vejo também é ainda eu acho que a pena de prisão, a de cerceamento ali da liberdade do sujeito ali, em vários desses casos aí já se tornou obsoleto. Eu acho que você tem muitos e vários tipos penais aí que você já podia estar pensando aí em outras formas de punição, e a gente ainda muito preso ainda nessa ideia, né, nessa concepção de você cercear a liberdade da pessoa. Uhum. Eu acho que tem muitos crimes que a gente já podia, né, parar para poder, se a gente for parar ali para poder pensar, né, poxa, você está cerceando a liberdade do cara aqui, você está colocando o cara preso aqui, mas e aí? Primeiro que é caro para a sociedade esse troço. Um preso custa muito caro. E você não aproveita a mão de obra dessa pessoa, é o tal do dorme, come e bebe de graça, né?
Você não reeduca, não ensina esse cara nada, ele não aprende uma profissão, ele não tem a oportunidade de estudar, de se qualificar, enfim, você praticamente segrega ele do convívio da sociedade, mas também você não dá oportunidade nenhuma para ele poder crescer, aprimorar e mudar. Então, assim, eu vejo que o problema é de uma política pública ou a falta de uma política pública que realmente encare essa questão aí de frente para poder propor ideias e projetos que realmente vão resolver esse problema. Na verdade, assim, o que eu vejo disso é o seguinte: surgiu uma situação midiática, os políticos vão lá e propõem um novo tipo penal. Tudo em cima. Surgiu uma nova situação, um caso que ganhou mídia, vamos propor um novo tipo penal. Um novo tipo de delito, uma coisa até que às vezes já existe, que vai mudar pouca coisa ali, né? Aí não, mas tem que ter o nome, né? Tem que ter o nome, né? Mas aí eles não focam nessa questão de resolver o principal, da política pública, né? Aperfeiçoamento de todo o sistema como um todo, né? Então é um ciclo vicioso, né? Em breve já tem proposta de reforma do Código Penal, e vai vir novos tipos penais, aí vai continuar o problema, é um ciclo vicioso, né? E hoje os discursos muitos são dos políticos de tolerância zero, né? Não tem essa visão mais ampla, né, de desenvolver políticas públicas como fator de redução de crimes, né? É verdade. E da população carcerária também, né? Hoje, por exemplo, tem o Instituto da Delação Premiada, até eu vi isso em curso, né, que hoje quase ninguém, nenhum desses crimes que envolvem organização criminosa, né, que tem repercussão nacional, ninguém está fazendo mais delação premiada, né, como fator de redutor de pena e tal. Por quê? A questão é melhor você responder o processo, tentar prestar defesa, ainda mais se estiver em liberdade. Joésio Batista, digamos, perdeu o patrimônio dele? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, tá lá a JBS, né? Pagou não sei quantos milhões e continuou, né? Pegou de volta agora. Aí talvez criar uma lei de confisco impedimento de desenvolver atividade empresarial. Ou, banimento. Direto ou de forma indireta. Né? Banimento. Né? A gente viu agora, um caso aí de delação, que inclusive teve repercussão nacional agora, foi o julgamento do caso lá da Marielle, né, da vereadora lá do Rio de Janeiro. Eles pegaram penas altas lá, mas eles têm um acordo lá de delação. Aí estava explicando lá que um deles lá só pode cumprir até no máximo 17, o outro até no máximo 12, só que como eles já cumpriram uma parte dessa pena, tem um dos dois lá, por exemplo, vai ser posto em liberdade daqui a 7 anos só. Só que ele tem que cumprir o período todo em regime fechado. Esse restante de tempo, né, é o período todo em regime fechado. Eu não acompanhei muito, né? É difícil você falar sem conhecer o processo, né? Sem as nuances do que foi o caso. O que a gente sabe é o que está na mídia. Né? Principalmente esse, né? É o que está na mídia. E principalmente esse caso específico que teve uma repercussão midiática muito grande, né? E também tem essa questão também. Quando esse tipo de julgamento, quando tem esse imediatismo todo, é muito difícil a defesa, dificilmente o cara que está sendo acusado escapa, essa é a realidade. Né? É verdade. Bom, teve um outro agora, esse foi hoje, não sei se você acompanhou, é um caso envolvendo o Bruno Henrique do Flamengo, na casa de apostas. As bets. A Polícia Federal bateu hoje lá na porta dele. E eu não sei se você chegou a acompanhar alguma coisa pela imprensa. Você chegou a ver já alguma coisa? Eu só vi a notícia lá de que foi, né? Que foi. Bom, pelo menos não foi no Palmeiras, né? Cara, eu não sei se isso aí vai repercutir ou vai ter alguma situação que vai ter algum tipo de punição para o clube, né? A matéria que está na imprensa, o título é assim: a Polícia Federal identifica os valores apostados
nos cartões de Bruno Henrique. Então, é basicamente assim, você tem ali uma aposta suspeita em cima daquele jogador ali que pode tomar um cartão amarelo. E aí a acusação é de que o próprio jogador pode estar participando ali do esquema para forçar o recebimento do cartão e receber e aí aquela pessoa que fez a aposta, né, recebe aquele valor alto. A gente teve recente, o caso assim também que chamou bastante atenção é do Paquetá. Que aconteceu ali aquele problema lá com ele lá, e aí eles identificaram que na ilha onde ele nasceu, as pessoas ali que eram próximas deles ali, e só ali que ganharam a aposta. Então, assim, é bastante coincidência, né? Eu não estou aqui afirmando que tem culpa, que não tem, nem num caso, nem no outro, mas é porque realmente esses casos têm chamado a atenção. E a gente sabe que o Textor, né, que levantou esse debate aí o ano passado, até fez acusações graves, inclusive citou também, ele citou o São Paulo, ele citou aquele jogo São Paulo e Palmeiras lá, que ele citou também. Ele tem até uma empresa lá que ele contratou para poder fazer um estudo em cima disso. A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Tem uma CPI que tá rolando no Congresso disso aí também. Na verdade é o seguinte, as casas apostas elas chegaram também, né? E aí, como eu falei dessa questão de mediatismo. Aí veio o enriquecimento de muitas pessoas, geralmente famosos, empresários que se utilizam dessas plataformas digitais, né, de apostas e contratam também pessoas famosas para fazer a promoção da casa de aposta. Então, assim, também virou meio que, assim, lógico que eu não conheço isso aí, como eu falei, você tem que conhecer do processo para você poder falar, dar uma opinião. Mas virou meio que uma moda também querer prender pessoas famosas, né? Às vezes o cara tá fazendo, por exemplo, do Gustavo Lima, tá fazendo, não tô dizendo que eu não conheço o processo, mas o cara tá fazendo uma propaganda lá, né? E no contrato do Gustavo Lima tinha uma cláusula lá de anticorrupção, né? De o dinheiro que ele tá recebendo tem que ser de origem lícita, né? Então, assim, o cara também não tem como ter o controle de como que tá essa questão da empresa, como que eles estão fazendo. Lógico que tem que ter o cuidado, né? Mas também acho que passa um pouco disso, isso aí passa um pouco pela demora do governo em regulamentar essas casas de apostas. Somente agora, pelo que eu vi, que foi regulamentado. Então, assim... Isso passou uns 3 anos aí no limbo. Aí. Pois é, e quantos milhões não faturaram? Né? Aí agora tá na moda também. Aí... Né? E é muito em cima do que você falou, né? Porque parece que só tomam alguma atitude depois que a coisa toma repercussão na imprensa. Né? Nem parece que é o Congresso que tem o protagonismo das coisas. Parece que a imprensa é que está ditando o que deve e o que não deve ser regulamentado no país. Sempre foi assim, né? É o fato depois a lei, né? Sempre foi assim. A questão de criar o remédio para a nova doença, né? A lei só vem depois do fato criado pela sociedade. Quem é? Isso é Miguel Reale. Reale. Fato, valor e norma. Fato, valor e norma. Mas hoje isso aí já está até superado, né? Não, mas aí é o que você está falando aí. A imprensa dá o valor. Isso, valora, exato. Valora. Isso E naturalmente vem a regulamentação. Isso aí eles muda outra coisa que você vê aí é a questão de utilizar redes sociais para fazer rifa, né? Para fazer rifa famosa aí, ou pessoas que não são famosas querendo ficar famosas utilizar, isso aí também tem que ter uma regulamentação, né? Não é minha área específica isso aí, mas passa por essa questão também de falta de fiscalização. De falta de fiscalização. Aí acontecem as questões pro lado da justiça, pro lado penal, né? Exato, só voltando ali nesse gancho ali que tu falou, bem colocado isso aí, é fato, valor e norma, só que daí hoje a teoria moderna é pentagonal, essa é tridimensional. Aí a teoria moderna é pentagonal, porque daí é fato, valor e norma no tempo e no espaço.
Porque daí você já está falando aí da capacidade que a lei teria de se adequar, né, às questões contemporâneas. Isso em tese, né? Que aqui a gente estaria só em teoria, né? Mas essa questão aí do mediatismo aí, a gente vê, por exemplo, aí a judicialização, né, da política e a politização do judiciário é um fenômeno muito forte também, um ativismo judicial assim que está extrapolando tudo, né? Você já parou para pensar que a gente tem hoje vamos falar rasgado aqui. Você tem, por exemplo, lá no STF, você tem um inquérito que é aberto para o juiz, conduzido pelo juiz, é o juiz que determina as diligências, é o juiz que determina quem é preso. Tudo inconstitucional. São coisas assim que às vezes as pessoas não param para poder pensar nisso. Esses dias a gente estava discutindo isso aqui, até o delegado Flaviano, a gente estava conversando sobre isso. Não é que você tem que ser contra o exercício do direito de defesa, né? Não é esse o ponto, mas você já pensou, você passar 4, 5 anos, por exemplo, para você poder definir uma questão primordial, como é a competência de um juiz para decidir uma ação? Esse tipo de troço beira o absurdo, né? E aí depois a pessoa vai reclamar que a culpa é do advogado? Claro que não. A culpa é do sistema judiciário que não consegue simplesmente absorver isso aí e decidir de plano. Você está falando de uma questão que tem que ser precedida de todo o restante do processo. Não faz sentido você dar continuidade num processo sem você definir antes, por exemplo, uma questão tão primordial e simples, básica, como é a questão da competência, por exemplo. Eu vejo isso aí como uma questão de ego pelo poder, né? O judiciário querendo se sobrepor sobre o executivo, sobre o legislativo. Aí já vem o legislativo já propondo uma emenda constitucional para passar por cima de decisão do Supremo. Para passar por cima Olha para você ver. Limitar as decisões do Supremo, né? Aí fica mais feio ainda, né? Mas na verdade é o seguinte, como eu te falei, aquilo que o judiciário, né? Isso é uma opinião minha, tá? Isso é uma opinião minha. O judiciário não tem essa moral assim para criticar o legislativo, o executivo, né? Ele teria que ser um papel mais austero, mais imparcial, né? Mais garantidor, de se limitar à análise de execução de normas. E você vê hoje decisões judiciais que praticamente legislam, né? Legislam o que não é a função. É aquela questão do poder, pelo protagonismo, pelo controle. E por aí vai, né? É verdade. É verdade, a gente tem visto isso aí, principalmente depois da TV Justiça, viu? Aliás, esses dias eu estava fazendo uma comparação. Você pega aí as sessões do STF aí vamos colocar aí pelo menos uns 10, 15 anos atrás aí Aí você tinha lá o Joaquim Barbosa debatendo com o Gilmar Mendes. Você percebia ali que existia ali de fato uma discussão, né? Existia. Eles divergiam entre eles, né? Hoje você abre ali o computador ali para você assistir um julgamento do STF. Os caras estão falando de futebol, brincando um com o outro. Virou uma confraria. Todo mundo concorda com todo mundo acha bacana o que o outro está fazendo. Eu sinceramente, eu olho para isso com muita preocupação, porque eu vejo que está acontecendo no Supremo hoje, por exemplo, o que a gente via acontecendo aqui nos tribunais. Né? O relator julga e o restante acompanha e está tudo certo. E ninguém mais debate, ninguém mais diverge, ninguém mais se discute ali efetivamente ali, ou se debruça sobre esses processos, né? Eu tive essa percepção quando acompanhei pessoalmente lá a sessão do julgamento, essa questão da execução antecipada da pena. Eu acompanhei presencialmente lá. E assim, na verdade o que acontece? Ele já tem, lá no sistema dele, já tem acesso, né, prévio ao voto do outro, né? Ali é só feita a formalização, né? Pode mudar o voto também, né? A discussão, e eles sabem que eles estão sendo assistidos, eles sabem que diariamente hoje tem os sites,
os sites, tem os que estão nas redes sociais também, os sites jurídicos. Hoje também não é só o site jurídico, os sites da imprensa em termos geral, né, do jornalismo em cima deles, das decisões deles de comentar a decisão. Né? Então, tem muito essa questão da politização, né, do maior tribunal. É verdade. Tribunal da Justiça, do Judiciário, né, do STF. Antigamente a gente tinha comentarista de futebol, hoje a gente tem comentarista de decisão do STF. É verdade. O cara tá na TV lá, é um jornal, rede nacional, a função dele, tá comentando a decisão do ministro. Mas é complicado. Tempos modernos, né? A gente nunca imaginou que ia ser desse jeito, né? Se falasse pra você 10 anos atrás, você não acreditaria. Eu com tudo isso que está acontecendo e no desenvolvimento da minha carreira, eu planejo daqui a alguns anos. Lógico que eu ainda não sei quando que vai ser isso aí. Mas desenvolver uma outra atividade que não seja dentro da área jurídica, porque você cansa, você discorda muitas coisas e você vê que, por maior que seja a sua vontade, você é limitado. Não consegue mudar. Então, desenvolver uma outra atividade, porque a gente que está dentro desse meio jurídico, né? Desse universo jurídico aí, a gente fica muito nessa ainda mais na minha área de atuação, desgasta muito. Desgasta muito. Então, eu quero ter, né, nos anos mais de vida que eu tiver pela frente, poder desenvolver uma outra coisa, né, uma outra atividade. Né? Gosto muito do que faço. Isso não é jogar a toalha, mas é uma filosofia de vida, de poder fazer uma outra coisa diferente, né, de se distanciar um pouco dessa questão. Né? Mas eu quero deixar um legado também. Ainda vou brigar muito em júri, vou brigar muito em audiência. Ele eu conheço, ele vai brigar mesmo. Bom, Décio, o papo tá demais, mas a gente já tá aqui, já tem quase 2 horas. Então, Eu só quero agradecer mais uma vez a tua vinda aqui, a tua participação. O Vladimir foi muito feliz ali nas palavras dele ali. Realmente a gente te admira muito. Isso não é da boca para fora, você sabe disso. A recíproca é verdadeira também. E a gente sabe da tua competência, a gente sabe do teu trabalho. A gente criou esse espaço aqui e um dos primeiros nomes que a gente teve em mente foi o teu, porque a gente sabia que ia dar um papo agradável. A gente sabia disso aí desde o início. E a gente aprendeu muito com você aqui hoje. Eu tenho certeza que você levou muito conhecimento, você levou muita inspiração, você levou muitas dicas, né? Falou de muita coisa importante, falou muito sobre o seu trabalho. E eu tenho certeza que quem assistir vai aprender muito com você também. Eu que agradeço a oportunidade, a satisfação, né? Fico feliz de acompanhar o desenvolvimento da carreira de vocês, o escritório de vocês, vejo que está crescendo e torço para que cada vez mais vocês sejam essas pessoas que façam a diferença, não só na área profissional, né? Esse projeto mesmo agora aqui do podcast achei muito bacana, né? Trazendo pessoas de outras áreas, né? Trazendo experiência, acho que tudo que de experiência de vida, de coisa boa que a pessoa fez, que ela pode passar, que ela pode relatar, eu acho que é válido, né? Válido para todos os segmentos da sociedade, para todas as pessoas. Então eu fico muito contente pelo convite, espero poder voltar outras vezes e estamos juntos nessa caminhada, né? Isso aí. valeu, Décio. Obrigado. Tá. Então,